Olá, está começando agora o Quebrada Letrada. É a primeira formação de letramento racial oferecida pelo Instituto Salve Quebrada. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Olga Franco, sou presidente e cofundadora do Instituto Salve Quebrada, advogada, bacharel em Direito e Gestão Ambiental, formada em Impacto Social. Eu também fui conselheira municipal de políticas públicas para mulheres aqui da cidade de São Paulo e sou ativista dos direitos humanos, pesquisadora de questões de raça, etnia, gênero e no enfrentamento à violência contra a mulher. Quais são os objetivos do Instituto Salve Quebrada para essa formação de letramento racial? Por que a gente quer trazer essa formação para vocês? Tudo tem uma motivação. Então, o primeiro objetivo é a conscientização, é despertar a consciência dos nossos alunos sobre as questões de raça, permitindo que vocês possam compreender as raízes históricas do racismo e como que ele se manifesta na atualidade. Autoestima e identidade, então essa formação ela busca oferecer ferramentas de autoestima para os nossos alunos negros, a partir dos dados e da história que a gente vem trazendo. Também combate ao racismo, claro, combater o racismo faz com que vocês, alunos, tenham capacidade de identificar as situações de racismo e tenham capacidade também de responder a isso, de reagir. Empoderamento e liderança. Nesse objetivo, a ideia é que vocês possam replicar o conteúdo que vocês aprendem aqui em outros espaços. Então, no seu grupo, na igreja, no seu trabalho, enfim, nos lugares que você frequenta, você pode replicar o aprendizado dessas aulas, tá certo? E, por fim, o diálogo interracial. O que é o diálogo interracial? Por que é importante? Nós acreditamos que falar de racismo não é um problema só dos negros. O racismo não é um problema só dos negros, muito pelo contrário. Então, é muito importante que grupos de pessoas não negras possam se letrar e possam falar também sobre isso, para que a gente possa resolver essas questões juntos, certo? Então, seguimos aqui com o que nós programamos para vocês. Olha só, essa formação, galera, foi organizada em 4 módulos. O primeiro a gente tem hoje é Introdução ao Letramento Racial. O segundo módulo, História e Contexto Racial, é um módulo onde nós vamos fazer uma viagem aí sobre o continente africano. Depois a gente vai trazer o contexto de construção do racismo, é uma aula super interessante. No terceiro módulo, nós vamos falar de desconstrução de estereótipos e preconceitos. E por fim, a gente vai falar de uma coisa que é muito importante: ações e atitudes antirracistas, certo? Espero contar com vocês até o finalzinho. E vamos começar com o módulo 1, Introdução ao Letramento Racial. Nesse módulo, nós vamos ver qual é a diferença entre preconceito e racismo, conceitos e definições básicas de letramento racial e a importância da conscientização sobre o tema, e a metáfora da cerca. Vocês conhecem a metáfora da cerca? Nós vamos conhecer. Bom, a primeira questão que nós vamos fazer é Opa, eu acho que eu passei um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Qual é a diferença entre preconceito e racismo? Bom, preconceito é uma opinião preconcebida, é uma ideia que vem antes de eu conhecer algo. A própria palavra já diz. Pré é o que vem antes, conceito é o conhecer, certo? Então, preconceito é uma opinião pré-concebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão. E aí, imagina, tem pessoas que têm preconceito de raça, né? Então, tem um preconceito de outras coisas, mas assim, a ideia é que qualquer pessoa pode ser preconceituosa. Eu posso ser preconceituosa, vocês podem ser preconceituosos em algum momento da vida de vocês ou em vários momentos. Por exemplo, eu fui a um restaurante que eu não conhecia, e aí peguei ali o cardápio, estou folheando o cardápio, e aí tem ali opções de suco, eu gostaria de beber um suco. E aí tá lá escrito suco de laranja, suco de maracujá, todos já conheço. E aí tem um suco de jaca. Eu, ai.
Suco de jaca, credo, eu não gosto disso. Mas eu nunca tomei o suco de jaca, eu não sei a origem do suco de jaca, eu não sei como é feito o suco de jaca. Mas eu já tenho um preconceito. Eu imagino que seja ruim. E só o fato de eu imaginar que é ruim já me faz excluir e não querer provar, não querer conhecer. Então, isso é o preconceito, é aquilo que eu julgo antes de conhecer. E o racismo? O racismo é diferente. O racismo, ele é uma ideia, é uma crença que existem raças que são naturalmente superiores a outras raças, ou seja, raças naturalmente hierarquizadas pelas relações. E aí a gente entende o quê? O racista, ele acredita que ele faz parte de um grupo que é superior em tudo em relação a outro grupo. Então vamos imaginar o grupo de pessoas brancas e o grupo de pessoas negras. O racista, ele acredita que o grupo que ele faz parte é superior em tudo, não só pela cor, mas também pela origem, pela cultura, por tudo que envolve o contexto e o universo daquelas pessoas negras. E, portanto, por ser superior, ele acredita que tem acesso a mais privilégios, que tem acesso a mais direitos, tem direito a ter mais privilégios e mais direitos do que aquele grupo que é considerado inferior. E aí, nós trouxemos um conceito do professor Kabengele Munanga sobre o racismo, que ele diz: o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísticos e religiosos e etc, que ele considera naturalmente inferior ao grupo que ele pertence, certo? Então tá aí a diferença entre o preconceito, que é aquilo que eu não conheço, e o racismo, que já é uma ideia construída e que depois a gente vai ver que isso evolui, tá? Bom, posto isso, a gente já entendeu então o que é o preconceito e o que é o racismo, a gente precisa falar sobre a discriminação racial. Porque a discriminação racial, gente, nada mais é do que o resultado do preconceito com o racismo. A discriminação é o tratamento desigual ou prejudicial de indivíduos a grupos com base na sua raça. Então, os negros são tratados com discriminação, os indígenas são tratados com discriminação e outros grupos que são racializados. Porque, assim, existe na visão e na ideologia racista a ideia que uma raça é superior e a raça que foi escolhida para ser o padrão, né, que foi elencada ali como a raça perfeita, padrão é a raça branca. Então, logo, as outras raças são vítimas ali da discriminação racial, ok? Posto isso, espero que vocês estejam acompanhando comigo. A gente pode trazer mais alguns conceitos sobre letramento racial que nós vamos falar durante toda a nossa jornada, mas que são importantes a gente conhecer logo de cara. Agora que a gente já sabe o que é preconceito, o que é racismo e o que é discriminação racial, a gente precisa dizer também que o racismo ele se manifesta de diversas formas, certo? Então ele pode ocorrer de forma individual, que é o racismo pessoal, mas ele também pode acontecer de forma institucional, que é o racismo estrutural, que ele vai atingir a coletividade, certo? E isso vai implicar em políticas públicas, em outras situações do cotidiano, dentro das nossas relações sociais. E aí, um pouquinho mais para frente, né? Eu sei que agora, talvez, para você que não sabe nada ainda, pode parecer confuso, mas daqui a pouco a gente vai construir juntos
o conhecimento sobre esse tema, né? Então a gente vai entender que a ideia do racismo ela não surgiu agora, e não é porque agora está todo mundo falando do racismo que a gente vai conceituar. Essa ideia foi construída muito antes e hoje isso reflete ainda na nossa sociedade. E aí o racismo ele também continua gerando impactos. O racismo causa o reconhecimento, a marginalização, a exclusão das pessoas com base na sua raça, na cor da sua pele, e aí leva às desigualdades sociais. Alguns dados, por exemplo, né, que a gente trouxe aqui, ó, depressão, a desigualdade educacional. Nós trouxemos um exemplo de racismo, né? Quando o segurança ele acompanha a pessoa negra no mercado. Nesse caso, você acredita que seja o racismo de forma individual, né, na sua manifestação individual, ou coletiva? Né? E a abordagem policial? Quando o policial ele aborda uma pessoa negra simplesmente porque ele acredita que seja um perfil suspeito. Essa abordagem, você acredita que ela seja realizada, seja uma manifestação do racismo individual ou seja uma manifestação do racismo institucional, um estruturante, né, o racismo estrutural? Vocês podem mandar seus comentários aí, tá bom? A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Bom, pessoal, vocês viram o vídeo, né? Então deu para refletir um pouco sobre o que nós explicamos, o que eu expliquei aqui na primeira parte. Esse é um momento de perguntas. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, significa que você não participou da aula ao vivo, mas você pode mandar também suas perguntas para nós no Instituto Salve Quebrada, tá bom? E aí, agora que a gente já entendeu um pouco sobre um contexto básico, iniciante aí sobre o racismo,
em preconceito e discriminação racial, e a gente já viu também que a cor da nossa pele aqui no Brasil ela é determinante para saber se a gente vai viver melhor ou não. Nós vamos poder falar sobre algumas outras coisas, vamos falar sobre alguns conceitos ainda sobre o racismo e sobre que vão formando aí o letramento racial, tá bom? Então, esses conceitos a gente vai passar pela manifestação do racismo, privilégio branco, equidade, apropriação cultural, estereótipos raciais e justiça racial. Não necessariamente nessa ordem, mas aí a gente vai conversando sobre isso para vocês entenderem melhor, certo? Vamos falar agora sobre estereótipos raciais. O que são os estereótipos, gente? Estereótipos raciais são generalizações bem medíocres, bem simples e muitas vezes que são negativas atribuídas a determinados grupos raciais específicos e que não condizem com a realidade. Por exemplo, vocês já ouviram falar naquele estereótipo de que todo baiano é preguiçoso? Ou então toda mulher negra é agressiva? todo todo homem negro é desonesto ou é ladrão, aquela coisa é coisa de preto. Isso são estereótipos. E aí, o que que acontece? Quando a gente trata, isso também é herança, tá bom? Do passado do Brasil e do passado da humanidade sobre a escravidão e sobre a discriminação e o racismo com os negros, certo? Então, isso vem evoluindo e vai passando de tempos em tempos, e a gente nem reflete sobre aquilo, mas a gente já faz essa generalização. Isso é muito prejudicial. Se a gente tem um grupo que a gente discrimina, que a gente limita de acessos, que a gente reforça estereótipos, imagina um estereótipo, por exemplo, que prejudica muito. Pessoas negras, elas só servem para fazer serviços braçais. Então, imagina uma pessoa que estudou, que se dedicou, que ficou anos lendo, faz faculdade, com todas as dificuldades que a gente sabe que pessoas negras enfrentam para ingressar na universidade. Essa pessoa, toda capacitada, que estudou, que se formou, ela é vista por estereótipo de que só serve para prestar serviços manuais, braçais, que lugar de mulher negra é fazendo limpeza ou faxina. E aí, quando essa mulher tenta ingressar num trabalho novo, as pessoas que vão contratar têm esse olhar estereotipado. O que que acontece? Se a gente tem um olhar estereotipado para um determinado grupo, tem pessoas que não fazem parte desse grupo, que são consideradas superiores hierarquicamente. O que acontece com elas? Elas vão ter o privilégio. E aí a gente vai entrar no conceito de privilégio branco. Por que privilégio? Porque o privilégio branco ele vai ser referente a benefícios que as pessoas elas vão colher só pelo simples fato de serem brancas. Então tá lá. O privilégio branco refere-se a benefícios sociais, psicológicos, financeiros e outros que pessoas brancas têm nas sociedades estruturadas pelo racismo, que é o caso do Brasil. Isso vai incluir maior acesso a oportunidades, diferencial e uma menor probabilidade de tratamento, de serem vítimas de discriminação racial. A gente acredita, tem até um estudo, talvez eu fale sobre isso daqui a pouco, que diz que um policial ele tem mais chances de ter uma abordagem mais branda, mais leve com pessoas brancas do que com pessoas negras. Isso é o privilégio branco. A pessoa não passa pelo estereótipo, né, de ser pela dúvida, sabe aquela coisa de que todo preto é ladrão? É o estereótipo. Se isso já está no subconsciente de um policial, quando ele vai fazer a abordagem, ele não vai só olhar para ver se está tudo bem. Ele já tem na cabeça dele, esse cara é ladrão. É isso. E aí tem outras questões também que a gente pode falar. Por exemplo, a apropriação cultural é vista como padrão a cultura branca, como neutra, como padrão, como aceitável. E outras culturas, como a cultura negra, a cultura indígena e culturas de outros povos, são vistas como estranhas, como exóticas.
enfim, e outros nomes, demoníacas ou demonizadas, né? E aí a apropriação cultural é o quê? Quando elementos de uma cultura, por exemplo, da cultura negra, são adotados e utilizados por outra cultura de forma desrespeitosa, sem compreender ou valorizar o significado original desses elementos. Isso geralmente acontece quando a cultura dominante ou hegemônica, que é a branca, utiliza aspectos de culturas marginalizadas, desconsiderando o contexto histórico, simbólico e social desses elementos. Olha só, um exemplo de apropriação cultural. Existe uma trança, quem é transista aí vai saber, uma trança chamada trança nagô, que é a nossa trança enraizada, também pode ser conhecida como boxeadora, aquela trança que fica bem coladinha na cabeça. Essa trança é uma trança ancestral. Ela é uma trança, existem relatos e estudos que diz que 1000 anos antes de Cristo, reis e rainhas já utilizavam desse penteado. É um penteado nobre e ancestral. Então, penteado que tem história, que tem cultura. E aí, o que que aconteceu? E o que acontece? Quando pessoas negras utilizam esses penteados, é, nós somos vítimas, muitas vezes, de preconceito, de discriminação. E aí as pessoas sempre têm uma fala muito, ai, como você lava? Ai, posso pôr a mão? Posso tocar? Ai, seu cabelo fica mais bonito se você alisasse, porque você não alisa o cabelo. Daí para pior, nós sabemos. E aí, o que que aconteceu? Então, pessoas negras, quando usam essa trança, que é a trança nagô, sofrem muitos preconceitos, assim como outros penteados, né, que são da cultura afro. Mas as pessoas brancas começaram a ver, a surgir o interesse, né? Surgiu o interesse dessas pessoas brancas em utilizarem esses penteados. E aí aconteceu de uma forma desrespeitosa e que não considerou a cultura. Eles pegaram a trança nagô, transformaram em trança mandraka, olha esse nome, trança mandraka, e aí virou uma moda entre as pessoas brancas. Então todo mundo começou a usar essa trança, todo mundo queria saber fazer, todo mundo queria procurar fazer a trança mandraka. Mudaram o nome de um elemento da cultura negra sem conhecer, sem respeitar a história. Isso é apropriação cultural, gente. É complicado, né? Assim acontece como muitas outras coisas. E aí, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouquinho desses conceitos, né? é, a gente pode se aprofundar. A gente pode falar por que é importante estudar sobre letramento racial, gente. Na opinião de vocês, por que é importante falar sobre letramento racial? Primeiro, para combater o racismo. A conscientização sobre letramento racial ela é essencial para combater o racismo de forma efetiva, ao entender as raízes históricas e os sentimentos de opressão e as manifestações, né, do racismo, a gente pode desafiar os estereótipos, desconstruir os preconceitos e trabalhar ativamente para promover a igualdade racial, certo? A gente também pode empoderar pessoas racializadas, ou seja, pessoas negras. O letramento racial, ele vai fornecer ferramentas para as pessoas negras enfrentarem diariamente o racismo, e aí isso inclui fortalecer a autoestima, desenvolver resiliência e capacitar-se para articular sobre essas experiências, né, que vão acontecendo ao longo da vida aí das pessoas negras, certo? Nós também queremos e entendemos que é importante estudar letramento racial para a construção de uma sociedade mais justa. A conscientização sobre letramento racial é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E quando a gente entende isso, a gente precisa saber, mas o que é justiça racial, certo? E aí a gente trouxe aqui uma frase, ó. Luta contínua por sociedade onde a cor da pele não determina o destino de uma pessoa. Como assim, né? Como assim a cor da pele não determina? Primeiro a gente tem que entender em qual contexto a gente vive e para onde a gente quer ir quanto sociedade quando a gente fala sobre justiça racial. E aí a gente trouxe a metáfora da cerca. Se vocês conhecem a metáfora da cerca, conta aí pra gente. Teve gente durante a aula ao vivo que disse que não conhecia a metáfora da cerca. Essa metáfora ela vai ser
importante para a gente entender sobre onde a gente está quando a gente fala de justiça racial. Olha só, a realidade é onde nós estamos. Estão vendo aqui no primeiro quadro? A realidade é o quê? Que a cor da nossa pele, muitas vezes, ela vai determinar quantos acessos e quantas oportunidades nós vamos ter, certo? Para alcançar aí o sucesso, para alcançar uma vida melhor de oportunidades. Então, quantos privilégios a gente vai ter. Dentro da nossa realidade, pessoas que não são racializadas e são consideradas, né, hierarquicamente superior, pela estrutura racista, elas estão aqui, ó. Nesse, tá vendo esse moço que só dá para ver os pezinhos dele aqui, que estão cheios de caixotinhos aqui? Imagine que todas essas são oportunidades. Ele tem uma vista ampla lá do campo onde está acontecendo o jogo. E aí, tem alguns grupos da nossa sociedade que são também racializados, mas têm alguns privilégios. Então, também consegue ter uma visão não tão ampla. E existem grupos que não têm acesso a privilégios. Então, está muito distante da gente de ter a oportunidade, está muito distante de ter uma vida plena. E aí, tem aquela galera do somos todos iguais. Essa galera, ela acredita que todos devem ser tratados da mesma forma, que o racismo é uma coisa que não existe, ou se existiu já está no passado. E aí, a partir do momento que a gente trata todo mundo da mesma forma, a partir de hoje está tudo certo, todo mundo é tratado da mesma forma, que a nossa sociedade vai se equilibrar. Mas, na verdade, a igualdade, se a gente tratar todos da mesma forma sem considerar o passado, o que vai acontecer? Nós vamos continuar com algumas pessoas que tiveram um histórico de privilégios, ainda colhendo os frutos desse privilégio, outras pessoas um pouco menos, e algumas, mesmo que sejam tratadas da mesma forma, elas não vão alcançar, porque lá no passado perdeu muito, porque muito foi tirado e muito foi roubado dela, de acesso, de oportunidade. E aí a gente tem aquilo que a gente gostaria de ter, né, como um tratamento mais justo, que seria a equidade. Tratar as pessoas de forma igual ou desigual na medida das suas desigualdades. O que eu quero dizer com isso? De acordo com uma ideia de que quem tem mais não precisa de tanto, e quem tem menos precisa de mais. A gente consegue equilibrar para que todos tenham acesso. E aí, quem sabe um dia, a partir da equidade, quando a gente vai distribuir oportunidades para as pessoas que precisam mais e que precisam menos, de uma forma equilibrada, a gente alcance aqui o último quadrinho que representa a justiça racial e a justiça social. A justiça racial vai ser o momento que a gente deseja chegar como sociedade, que todos, independente da cor da sua pele, tenham acesso a oportunidades de viver melhor. Então, as oportunidades não vão depender da cor da pele, da raça, da origem ou de um histórico que foi prejudicial, porque a gente vai ter trabalhado muito para que todas as pessoas sejam consideradas pessoas dignas de oportunidade, independente da cor da sua pele, tá certo? Bom, então, aqui nós concluímos essa primeira aula, lembrando que são aulas introdutórias, muito para quem não sabe nada sobre o racismo, para quem não sabe nada sobre letramento racial. Se você sabe, tem alguma dica, manda para a gente também. Se quiser opinar, palpitar, tirar dúvidas, ok? Nós agradecemos muito a sua participação até aqui e até a próxima aula. Muito obrigada.